Olá, queridos alunos! Nesse período de pandemia, precisamos ficar em casa. Mas não podemos deixar os estudos de lado. Nós do ETM sentimos muito a sua falta. Então, aperte o play, que a sua aula já vai começar. Pegue todo o seu material de estudos. Concentre-se e tenha uma boa aula. Amores do quinto ano, como vocês estão? Tudo bem com vocês? A nossa aulinha de hoje de inglês é continuação dos assuntos que a gente está vendo sobre as nacionalidades, usando também o verbo to be. O verbo to be, para relembrar, é o verbo ser ou o verbo estar. A gente viu o verbo to be na forma afirmativa, ou seja, quando a gente está afirmando alguma coisa. Então, vamos relembrar o verbo to be. I am, que quer dizer eu sou. You are, você é. He is, ele é. She is, ela é. It is, ele ou ela é, mas ele é usado para coisas e animais. We are, nós somos. You are, eles são. There are, eles ou elas são. Então aqui é o verbo to be na forma afirmativa, quando eu estou afirmando alguma coisa. Então, na frase, por exemplo, se eu quisesse dizer ela é brasileira, seria she is from Brazil. She is from Brazil. Ela é brasileira. Se eu quisesse dizer, desculpa, gente. She is from Brazil, quer dizer, ela é do Brasil, porque Brasil é Brasil em inglês. Então, se eu quisesse dizer ela é do Brasil, she is from Brazil. Se eu quisesse dizer assim, ela é brasileira, então she is Brazilian. She is Brazilian. Ela é brasileira. Se em vez de ela fosse ele é do Brasil. He is from Brazil. Ele é brasileiro. He is Brazilian. Ele é brasileiro, certo? A gente já viu isso em outras aulas. Agora, a gente vai ver se fosse na forma negativa, negando. Como é que eu uso o verbo to be na forma negativa? Muito fácil. A gente acrescenta o not. Not é N-O-T. Not. I am not. You are not. He is not. She is not. It is not. We are not. You are not. They are not. Como é que fica? I am not. Eu não sou. You are not. Ele não é. He is not. Ele não é. She is not. Ela não é. Então, o not é para eu negar. Quando eu estou usando a minha frase na forma negativa, eu uso o not, certo? O not não muda nem no singular, nem no plural. Então, tanto para o is, como para o are, tanto para singular, que é apenas um, como para o plural, que é mais de um, eu vou usar o not. Só o not. Tá vendo como o inglês é fácil? Em português seria mais difícil, mas em inglês é só not. Então, como ficaria dizendo assim, olha, ela não é brasileira. She is not Brazilian. Ela não é
brasileira. Se eu quisesse dizer, ele não é italiano. He is not Italy. Italy quer dizer italiano. Então, é muito fácil, não é, gente? Para deixar a frase com o verbo to be na forma negativa, eu acrescento apenas o not. Se eu quisesse dizer assim, eu não sou japonesa. I am not Japanese. Se eu quisesse dizer, ele não é japonês. He is not Japanese. Entendido? Se eu quisesse dizer assim, você não é professor. Então, you are not a teacher. You are not teacher. Se eu quisesse dizer assim, eu não sou estudante. I am not a student. I am not a student. You are not teacher. Certo? Então, entendido, a gente viu hoje algumas frases com o verbo to be, tanto na afirmativa como na forma negativa. Então, qualquer dúvida, pergunta a Tia Andresa no zap, que Tia Andresa responde. Façam as tarefinhas. Quem ainda não fez os trabalhos, respondam, porque a gente vai avaliar, certo? Beijo para vocês, até a próxima aula. Tchau, tchau!